Esse convênio com a Águas do Rio já existe, inclusive no ano passado, no aniversário da cidade do ano passado, completou um ano agora, a gente criou um termo de cooperação com a Águas do Rio só para estudar a planta desalinizadora de água aqui de Maricá, que vai ser construída aqui em Itaipuaçu. É, para mim, como técnica, uma das soluções mais viáveis para resolver o problema de água em Maricá hoje, porque depende 0% de outros municípios. Todas as outras soluções, você tem que ter um interveniente aí forte do Estado para poder viabilizar essas obras, né? É, a gente tem tecnologia para isso, a gente tem recurso para isso, mas a gente precisa se planejar e trabalhar em conjunto com o privado para poder executar. Sim, isso foi algo, objetivo até de uma viagem sua, não foi? Você teve uma experiência fora Sim. foi uma demanda que nós mandamos para a comunicação da prefeitura para saber em que passo estava essa questão da dessalinização da água ser um objetivo, né? Algo mais viável do que, por exemplo, trazer essa água de fora. Porque muito se discute de trazer água, por exemplo, de Rio Bonito, e que Sim, isso depende, por exemplo, de lá, né? Lá precisa autorizar. Então, como assim sim. eu vou levar minha água para outro lugar? Então, às vezes pode até cair em questão de disputa política, enfim. Como que está esse processo da questão da dessalinização da água? Então, essa é uma tecnologia muito utilizada já mundo afora. A Espanha e Israel são os países aí pioneiros, agora Emirados Árabes também, porque tem uma carência de água muito forte, né? E assim, quando eu fui fazer esse curso em junho do ano passado, esse curso ele é feito basicamente por pessoas que vão lá discutir as questões de já quem tem a planta, ou seja, como melhorar o processo. E foi importantíssimo, porque a gente conseguiu avaliar as realidades aqui, adaptando a realidade de Maricá. O setor da Águas do Rio, que trabalha em conjunto com a Sanemar, é um setor que ele também ele faz estudos tanto para a planta desalinizadora, e também para soluções de água através para a indústria, né? Então, é um setor aí específico para tratar essa questão de novos projetos, né, de projetos tecnológicos. E uma das visitas que a gente fez, né, eu estive lá com a Roberta, que hoje é a diretora-presidente da companhia, né? Ela era diretora técnica, operacional da companhia, e nós avaliamos a planta desalinizadora de Barcelona. Por quê? Porque lá a planta desalinizadora ela foi construída ao lado do emissário de descarte de esgoto. Então, foi até uma planta bem compacta, né? É enorme, tá? É um equipamento bastante robusto, porque é a segunda maior planta da Europa. Pra Nossa. ter uma ideia, é um volume absurdo. Mas a gente tentou aproveitar e avaliar em conjunto com a Águas do Rio se valeria a pena a gente utilizar o emissário de Itaipuaçu, que está sendo projetado agora, associado à planta desalinizadora. Nesse momento, a gente avaliou possibilidade de locação, porque aqui na 57 a gente tem uma quadra todinha que está destinada à planta de tratamento inicial do emissário. Uhum. Esse estudo está pronto para ser licitado, essa é uma obra aí que vai beirar os 140 milhões de reais. O emissário de Itaipuaçu, que vai cuidar do esgoto de São José, de parte do terceiro distrito de Noã e todo o distrito de Itaipuaçu. É um emissário que vai tratar mais de 650 litros por segundo de esgoto. Bem planejado, é, já em fase de licitação, para poder atender a rede que está sendo construída aqui. Uhum. E a gente, quando eu deixei a Sanemar, agora, né, a gestão, a gente deixou no seguinte ponto: não vamos conseguir atrelar os dois emissários, porque, como é uma planta desalinizadora, você tem um emissário de retirada de água, você trata a água e você devolve a água. Então, você tem um emissário de retirada de água para tratamento e um de devolução. Então, esse de devolução é que é utilizado em Barcelona, é atrelado a uma planta de tratamento de Entendi. esgoto. Porque de certa forma ele economizaria mais recurso fazendo os dois juntos, é isso? Exatamente, Até em questão exatamente. da própria obra, né? Agilizar. Mas aí como é que ficou? Então, e agora a questão é definir a localização específica dessa planta desalinizadora,
para que seja avaliado o custo real. O custo estimado, baseado na localização aqui em Itaipuaçu, é de mais ou menos 400 milhões de reais. Uma conta relativamente fácil de ser feita com o recurso que a gente tem hoje de royalties, né? O investimento tem que ser pactuado aí com Águas do Rio. Provavelmente o município vai ter que subsidiar alguma parte da tarifa, porque essa água não é barata. Sim, ela depende do que, por exemplo? Ela tem um custo maior, por exemplo, de energia? Ela usa muita energia? O que a gente Usa. tem hoje de capacidade da Enel fornecer seria capaz de suprir a necessidade dessa planta? Então, o tamanho da planta influencia muito nessa questão da energia. E as plantas desalinizadoras, elas podem ser trabalhadas de maneira modular. Então, você não precisa começar ela com a capacidade total. Uhum, Você pode começar ela com uma capacidade média e ir aumentando. gradativamente. Exatamente. Então, assim, o planejamento para executar essa obra é ser uma obra parcial e ela sendo aumentada ao longo do tempo de acordo com a capacidade de energia. Agora, recentemente, teve um problema muito sério lá no Nordeste. Há plantas desalinizadoras no Brasil, mas de tipologia industrial, não para consumo humano. Uhum, Na Europa, todo mundo usa para consumo. Inclusive, lá na Espanha, a maior planta da Espanha que a gente fez o curso, lá que é em Alicante, 95% da água que sai dessa planta, ela vai para a agricultura. E o tratamento da água que vai para a agricultura lá é melhor do que a água que vai para o consumo nossa. humano. Você precisa tratar mais nutrientes do que a água que é consumida. Então, assim, é utilizada em larga escala. No Brasil, a planta que seria utilizada para consumo, ela está sendo projetada lá em Fortaleza, em frente à Praia do Futuro. É um investimento lá grande que a concessionária estadual está fazendo e entrou num impasse exatamente com a concessionária de energia. Por quê? Toda vez que você vai fazer um empreendimento, seja do setor público ou do privado, você faz uma consulta à concessionária se aquela carga existente ela vai ser possível de ser fornecida. Sim. Se possível, ela vai precificar esse valor. Olha, custa X. Então, o empreendedor ele vai se organizar para fazer esse investimento. O problema dessa planta aqui, no início ela custava X e agora ela custa 3x de energia. Nossa. Porque foi um processo longo, é uma planta muito grande, ela é uma planta 4 vezes maior do que seria feita aqui para consumo, para atender a região metropolitana de Fortaleza. Então, assim, é muita gente e numa região que já está bastante comprometida com a questão da água. Não é o nosso caso aqui, a gente tem uma escala menor, mas na própria região metropolitana lá, em Calcaia, está sendo construída uma planta para consumo mais ou menos similar, menor do que aqui, mas já em processo já de quase funcionamento, está quase operativo. Então há iniciativas. Entendi. Esse trecho do vídeo faz parte de um episódio completo que você confere na íntegra em nosso canal no YouTube acessando youtube.com/maricainfo.